Bom, e a gente começa falando sobre essa derrota do governo, né? Não sei como que você vai definir isso, se é uma derrota enorme para o governo, é uma pequena derrota, é possível reverter, não é possível reverter, mas o que aconteceu ontem no Congresso Brasileiro foi justamente que eles derrubaram uma medida que o governo considerava extremamente importante, que é o aumento do IOF para olhar para as contas públicas, sanar problemas de contas públicas no nosso país. Deputados e senadores aprovaram ontem esse projeto de decreto legislativo que derruba, né? O objetivo é esse, derrubar as regras do imposto do IOF. Na Câmara, a votação foi humilhante para o governo, né? 383 votos a favor e 98 contra. Apenas o PT e o PSOL Rede votaram contra. No plenário do Senado, a aprovação foi simbólica, sem a contagem de votos. O Congresso não derrubava um decreto presidencial desde a gestão de Fernando Collor. E agora há toda aí uma análise no governo do que fazer com essa derrota. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo e disse que o governo avalia 3 alternativas: ir à justiça contra a decisão, buscar uma nova fonte de receita ou fazer um novo corte no orçamento que vai pesar para todo mundo, foi o que disse Haddad. Vamos lá, Josias, o que representa essa decisão do Congresso brasileiro para o governo Lula? É a maior derrota que o Lula já sofreu no Congresso nesse terceiro mandato. E ela é expressiva também pelo que simboliza, pelo que está por vir. Nós estamos vivendo uma atmosfera já eleitoral. O Congresso deixou o Lula com a crise e ficou com o tesouro. Na prática, foi isso que aconteceu. O Congresso conseguiu 2 milagres. Ao revogar o aumento do IOF, deixou o Lula com a crise. E ao criar no mesmo dia mais 18 vagas para deputados federais, uma ideia que é rejeitada por 76% da população brasileira, segundo o Datafolha, o Congresso sinalizou que não abre mão das arcas do Tesouro, quer continuar controlando o orçamento. Esses milagres eles foram produzidos pela combinação de uma paixão com uma aversão. O Congresso se apaixonou pela irresponsabilidade fiscal. E o Lula se tornou um personagem, um governante avesso à ideia de governar com pouco dinheiro. Desde o Eduardo Cunha, que é um precursor do Arthur Lira, pupilo, tinha o Hugo Mota como um pupilo, o Congresso foi construindo um paraíso particular. Nesse paraíso, chega-se à glória do mandato eterno, gastando verba pública como se fosse dinheiro grátis. E com 50 bilhões anuais em emendas, o Congresso dá uma banana para o Lula, para o Executivo. E quem decide para onde vai o dinheiro tem o poder na prática. E, submetido a uma escassez orçamentária, o Lula transforma pacotes de contenção de gastos em lance de marketing. Mistura corte com aumento de tributo, e essa mistura injetou um apagão orçamentário em 2026, Fabiola. O governo está colecionando derrotas no Congresso. O Centrão se uniu à oposição bolsonarista para enfraquecer o Lula. À procura de alternativas, a base congressual do Lula, ou o que restava dela, entrou em colapso. Você mencionou, na Câmara, dos 383 votos que derrotaram o governo, uma votação expressivíssima, 383 votos. Desse total, 242 vieram de partidos com ministérios na esplanada. No Senado, a traição ao governo se escondeu atrás de uma votação simbólica. Os senadores nem precisaram chegar ao microfone, não precisaram registrar o voto no painel eletrônico, derrubou-se lá o decreto do IOF numa votação simbólica. Então, Fabiola, respira-se aqui em Brasília um aroma eleitoral. E como o governo tem mais de um ano pela frente, vai ganhando essa parte final do governo Lula, vai ganhando uma aparência de epílogo bastante amargo para o presidente. É como se os congressistas estivessem enxergando o Lula, que está aí com a popularidade no vermelho, como um personagem tóxico.
Bom, a gente vai ter tempo de refletir um pouco mais sobre isso. Também estamos buscando aí parlamentares para falar, representantes do governo, porque nesse momento eles estão analisando tudo isso. Também tem o lado econômico e jurídico dessa história, né? A gente convida a participar conosco a partir de agora aqui também no All News. Ele que é economista, já foi ministro e atua, inclusive, hoje no mercado financeiro. Maílson da Nóbrega conosco agora. Olá, ministro. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Bom dia. Obrigado pelo convite. Bom Bom, dia, Josias. a gente fica pensando, né? Porque a gente ouve aí as declarações dos parlamentares quando tomam essa decisão de derrubar esse aumento do IOF, dizendo que ninguém aguenta mais impostos. Por outro lado, a gente ouve o governo dizer que isso é um erro e que isso pode realmente prejudicar ainda mais o Brasil. Quem está falando a verdade? Como é que o senhor analisa essa decisão do Congresso brasileiro ontem à noite? Olha, na verdade, eu acho que todas as partes estão falando a verdade, né? O Brasil está numa marcha batida para uma grave crise fiscal, né? Já comentamos isso aqui de outras vezes, né? E o que aconteceu no Congresso ontem reflete duas realidades. A primeira é a fraqueza da base parlamentar, a total falta de compromisso de uma base parlamentar, quando 242 deputados desse grupo votam contra o governo, né? E tem até um deputado do PT, segundo ele, por engano, votando contra o governo. E segundo, é a realidade fiscal, né? Realidade fiscal que está se tornando realidade cada vez mais, né? Os estudos mais recentes mostram que, em vez de 2027, quando não sobrará um tostão para o governo exercer suas políticas públicas e financiar a máquina do governo, do executivo, do judiciário, do legislativo, não vai ter dinheiro para nada disso, né? Isso era previsto para 2027, alguns estudos estão sugerindo, inclusive do próprio governo, que pode ser em 2026, como é o caso da estudo da Instituição Fiscal Independente, né? Então, e nesse momento estabelece uma grande crise, né? E o que a gente viu ontem é uma faceta a mais desse processo. Como disse o Josias, né? Envolvido nisso está a sucessão presidencial. A base de centro e de direita do governo está fazendo suas reavaliações e encontrando a hora de sair, né? De abandonar o governo e embarcar numa campanha eleitoral contra o presidente Lula e o partido, né? Então, é muito grave, eu diria, é muito grave, porque o governo não tem muitas alternativas, né? Praticamente nada, né? Ele pode recorrer ao judiciário, o judiciário já decidiu que o governo pode usar o IOF como base para a arrecadação e não para a regulação, como é o entendimento geral, tá certo? O IOF não, ele nasceu sob a administração do Banco Central, por isso que é regulatório. Quem administrava o IOF era uma área do Banco Central, e quem estabelecia as regras era o Manual de Normas do Banco Central. Com a Constituição de 88, esses dois tributos passaram a integrar o orçamento da União e sua gestão passou para a Secretaria da Receita Federal. Mas isso não eliminou o seu caráter de um tributo de natureza regulatória. Portanto, nesse ponto, se o Supremo decidir que é arrecadatória, a meu ver, modestamente, ouso dizer que o Supremo está errando. Mas é isso que o governo se agarra, né? Para ter uma voz do Supremo dizer assim, o decreto é constitucional e, portanto, a decisão do Congresso suspendendo a vigência do decreto é inconstitucional, né? Mas isso é uma incógnita, né? Agora, se cortar a alternativa dita pelo ministro da Fazenda, também tem implicações muito graves, né? Porque hoje, com a nível de rigidez orçamentária, em que 96% da despesa primária do governo federal tem a ver com gasto obrigatório, e isso está crescendo, né? Avançando cada vez mais na parte que o governo, digamos assim, controla, né? A margem de manobra para gerir o orçamento, ela está se estreitando cada vez mais. E nós estamos vendo no dia a dia sinais disso. Por exemplo, o Exército desativou a sua unidade de treinamento de atletas olímpicos porque não tem dotação, não tem dinheiro.
né? As agências reguladoras têm apenas 45% de seus recursos em relação a alguns anos atrás, né? Você está faltando dinheiro para seguro rural. Há dúvida se o governo vai ter dinheiro para subsidiar o crédito rural e viabilizar o Plano Safra. Nós vimos ontem a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, anunciando que vai suspender a fiscalização de certas atividades que lhe cabe fiscalizar. Tudo isso porque não tem dinheiro. Isso vai agravando. Vai chegar um momento que haverá um colapso, né? E esse colapso vai ser o detonador de uma grande crise fiscal que se desdobrará numa Agora, crise ministro, financeira. Um cenário muito preocupante que a gente tem hoje. Esse colapso é um fantasma hoje na conjuntura brasileira, né? Dias atrás, quando o Congresso torceu o nariz para essa elevação do IOF, o governo teve que parcialmente recuar. O deputado Hugo Mota, o presidente da Câmara, disse até que era preciso fazer ajuste fiscal mais profundo, falou em rever determinados incentivos fiscais, isenções tributárias. As pessoas até se animaram. Bom, será que agora o Congresso vai travar com o governo uma discussão a sério sobre o que precisa ser feito? Mas verificou-se que isso era uma ilusão, né? E agora estamos entrando num ambiente eleitoral que não orna com contenção de gastos, né? Quando o senhor imagina que virá esse clique? Olha, está chegando aí um apagão fiscal, está chegando um momento em que o Estado vai ter que verificar o que precisa fazer. Como o senhor disse, tem lá 96% de despesas obrigatórias retidas, não se pode fazer outra coisa senão honrar as despesas que estão previstas na Constituição, e o pouco que tem, o Congresso se apropriou de um pedaço, né? O que fazer? Como discutir isso num ambiente eleitoral? Acha que há espaço ou que isso vai se dar só depois da eleição, ali antes da posse, na transição? Olha, José, em primeiro lugar, o seu ponto, quando é que vai acontecer isso? Ninguém sabe, né? Esse colapso, ele é um colapso de expectativas. Quando investidores, empresários, jornalistas, enfim, a opinião pública como um todo percebe que chegou ao fim. O governo não tem mais o que fazer e aí entra um colapso. É assim que houve a crise de 2028, lá nos Estados Unidos, né? Todo mundo dizia, olha, isso vai dar errado, vocês estão emprestando dinheiro a pessoas que não podem pagar para comprar casa própria, tem gente comprando 3, 4 casas próprias e assim por diante. Um belo dia, quebrou o banco Lehman Brothers e alguém perguntou, por que ele quebrou? Porque tinha uma carteira imobiliária insustentável. Aí colapsou. Ou seja, o gatilho pode ser qualquer coisa, né? No caso brasileiro, será uma percepção de que o governo perdeu completamente a margem de manobra. Existe até um nome para esse momento, que é o chamado momento Minsky, né? O Minsky é o nome do economista americano Hyman Minsky. Ele foi o economista que mais estudou crises financeiras no mundo. E, portanto, em homenagem a ele, em 2008, disseram assim, esse é o momento Minsky. No Brasil, vai ter o momento Minsky, né? O outro ponto levantado por você, o que fazer? Olha, Josias, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo que eu digo, quem acompanha minimamente as finanças públicas no Brasil, particularmente jornalistas como vocês e economistas como nós, da Tendências e outras empresas, e economistas que atuam individualmente, né? Já se sabe o que fazer. Eu costumo dizer, é uma lista de supermercado, você sabe o que comprar, tá certo? Então é o seguinte, você tem que fazer uma reforma da Previdência que elimine todo tipo de diferenciação. Então, é um regime para todo mundo, para homem, para mulher, para rural, para urbano, para militar, né? Segundo lugar, desvincular salário mínimo de aposentadoria. Isso só tem no Brasil. Aposentado, ele tem o direito de ter sua remuneração preservada contra a corrosão inflacionária. Mas ganhar acima da inflação, isso é um direito de trabalhador, né? Que trabalha, que gera produtividade. Isso é tão esquisito no Brasil que tem até um sindicato de aposentados. Sindicato é uma organização surgida no século XIX na Inglaterra,
né, e depois espalhou pelo mundo, para defender interesses dos trabalhadores e não dos aposentados. Será que aposentado faz greve para pedir o aumento da aposentadoria? Claro que não, são essas esquisitices do Brasil que estão no meio disso tudo, né? É preciso desvincular imposto de gasto com educação e saúde. Também já falei aqui isso para vocês. Desde a Babilônia, 5, 7 mil anos atrás, orçamento foi inventado lá, é decidido anualmente pelo parlamento. Isso e depois, com a Revolução Gloriosa Inglesa de 1688, isso tornou uma prerrogativa do parlamento, né? Então, é a posição mais importante do parlamento definir o orçamento. Aqui não, aqui tem prioridade eterna. Então, gastar tantos por cento de saúde e educação e saúde, da arrecadação de impostos, é eterno, né? Quem diz que daqui a 50 anos a prioridade vai ser essa? Ninguém sabe. Você tem que definir anualmente, né? Então, O senhor qual é o disse problema? Só para concluir aqui, José, só para concluir aqui. O problema é que o PT e o Lula e grande parte do governo dele são contra essas medidas. Portanto, as chances de ter essas medidas é simplesmente zero. Agora, o senhor disse que não se sabe o momento em que vai se dar o apagão, né, o colapso financeiro. Em 2016, tentou-se conter os gastos do governo, criando aquele teto constitucional para as despesas, que deveria vigorar por 20 anos. Fez água. Aí apareceram lá PECs emergenciais, o teto virou arcabouço, agora no terceiro mandato do Lula. O teto caiu. O arcabouço já ruiu a seu juízo ou ele ainda está de pé? Olha, José, deixa eu me esquecer de comentar um ponto que você levantou, que é muito importante. É possível dizer quando o período em que vai ter esse colapso. Ele será entre 2026 e 2027. Dificilmente passa disso, tá certo? Então, esse encontro já está marcado. Agora... Só um ponto aí, antes do senhor concluir, que eu acho muito importante. Quando o senhor fala desse colapso, para que os leigos, para quem não não entende a economia, para a nossa audiência aqui entender também, o que vai acontecer com esse colapso? Quando a gente fala, vai ter um colapso entre 2026 e 2027, o que isso representa para a vida do brasileiro, ministro? Olha, esse colapso significaria que o governo abandona de vez o arcabouço fiscal. Ele não pode deixar a saúde, a educação, as Forças Armadas, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, sem dinheiro para funcionar. No momento em que ele abandona, aí o que acontece? Você tem um processo de deterioração grave das expectativas, fuga de capitais do Brasil para o exterior, e tudo isso leva a uma crise, não é? A uma crise que limita a capacidade das pessoas de consumirem. Limita, não, inibe. As pessoas ficam preocupadas, as empresas começam a se contrair, investimentos não são feitos. É um ambiente de desorganização, digamos assim, que leva a, como sua principal consequência, um descontrole da inflação, né? E aí tem o lado positivo, isso tudo gera um senso de urgência, ou seja, tem que fazer alguma coisa. E você, nesse momento, tem que ter um líder que acredite nessas ideias, que entenda que elas são necessárias, especialmente se em 2027 tiver uma mudança de governo, e aí, ao mobilizar o país, se começa a refluir essa coisa negativa da expectativa, as pessoas começam a se dar conta de que agora vai ter uma solução. Aí isso anima as bolsas de novo, os juros futuros caem, isso, aí começa a mudar o ambiente, né? Então, é isso. Agora, como dizia, ministro, e essa é uma dúvida que acho que muita gente tem, né? A gente tinha lá o tal teto de gasto, que pela lei devia durar 20 anos e foi para o espaço. Aí veio esse arcabouço, né? Ele já ruiu, a seu juízo? Ele ainda está de pé? O ministro Fernando Haddad faz bem ao dizer, não, nós vamos manter aqui o equilíbrio, aqui a responsabilidade fiscal, temos ainda condições. Tem condições? O senhor acha que já ruiu, que o governo deveria reconhecer que precisa mudar essa página? Olha, ruiu já ruiu, tá certo? O governo não vai reconhecer, porque no momento que ele reconhecer, aí pode detonar aquele momento Minsk, tá certo? Então, na verdade, Josias, tanto o arcabouço fiscal quanto o teto de gastos
eram inviáveis. Eles só tinham chance de dar certo se houvesse uma reforma ampla de natureza estrutural que devolvesse a sanidade ao orçamento público brasileiro. O governo tem margem de manobra junto com o Congresso para definir prioridades, eu acho que ele não tem, tá certo? Então, o PT está enfrentando agora, e vai enfrentar logo mais ainda, a mesma situação do governo Temer e do governo Bolsonaro no teto de gasto. Ou seja, o teto inviável porque não houve reformas para flexibilizar o orçamento. O arcabouço fiscal padece exatamente do mesmo mal. Falta de flexibilidade para gerir o orçamento e acarretar, né, conseguir cumprir as metas fiscais. E mais, tem que ser metas fiscais mais ousadas. O Banco Mundial está divulgando, nesses dias, que o Brasil precisa ter um ajuste fiscal de 3% do PIB. Essa é a conta também de brasileiro, 2,5% a 3% de PIB, um superávit primário dessa magnitude. O governo está se vangloriando de que vai ter um superávit primário zero. Não, zero ou 0,25% é totalmente insuficiente para atacar o problema básico, o calcanhar de Aquiles para valer, que é uma trajetória ascendente da relação entre a dívida pública e o PIB, que em algum momento também vai pôr em dúvida a capacidade do governo de pagar juros e principal de sua dívida mobiliária interna. E isso é um fator adicional para o colapso de expectativas. Ô, ministro, tem alguma coisa positiva que o governo Lula está fazendo na área econômica ou colhendo na área econômica? Porque quando a gente ouve representantes do governo, né, eles gostam de mostrar uma fotografia positiva. Apesar dessa fala do Haddad, ao até, inclusive, justificar o aumento do IOF como uma necessidade para as contas públicas, inclusive. Mas, num outro momento, eles falam, são vários indicadores positivos, citam a história do desemprego, falam, inclusive, a inflação está sob controle, falam sobre outras questões econômicas do governo, de atitudes do governo, que são positivas. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje da condução econômica do governo Lula? Olha, o governo Lula ele fez algumas coisas boas nesse terceiro mandato, particularmente na área do meio ambiente, né? E tirar o Brasil da condição de pária internacional, que havia um ministro do governo Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, que achava que isso era legal. O Brasil tem um pária internacional. Eu acho que o Brasil voltou, né, a ser participante relevante nessa questão ambiental. Na parte econômica, é difícil encontrar alguma coisa que seja positiva no governo Lula, né? A PEC da transição gerou um gasto adicional de mais de 200 bilhões de reais. O Lula restabeleceu o piso mínimo de saúde e educação, que tinha sido congelado pelo teto de gasto, isso aumentou brutalmente a despesa, né? Se você considerar todas essas coisas que ele fez, restabeleceu os aumentos reais do salário mínimo, que ampliaram os gastos previdenciários. Por exemplo, o Ministério do Planejamento calculou que esse restabelecimento do salário mínimo como base, inclusive com ganhos reais, das despesas previdenciárias, representou, isso foi divulgado pela ministra Simone Tebet, 1 trilhão e 300 bilhões de gastos nacionais em 10 anos. E, claro, todo esse gasto, no curto prazo, ele tem efeitos positivos. A economia se aquece, a renda dos trabalhadores aumenta porque o desemprego diminui, e tudo isso aumenta a demanda e dá aquela sensação de que está dando certo. Está dando certo de forma artificial, né? E o presidente Lula cometeu um erro, a meu ver, de estratégia de comunicação, ao dizer que agora é a época da colheita. Não, não é. Agora é a época de enfrentar as consequências de uma certa irresponsabilidade fiscal nos 2 primeiros anos de governo. E o ministro da Fazenda, ele fica toreando isso, né? Eu acho até que ele faz o que ele pode, mas ele não pode ir contra o partido dele, ele não pode ir contra o presidente da República, né? E, claro, ele tem que dizer que está tudo bem. Quem passou por ali sabe, como eu passei, você não pode chegar no governo como um agente do Estado, um ministro do governo,
vai estar tudo errado, né? Isso não podemos fazer, até porque você sempre espera um milagre, né? Será que não vai acontecer isso, aquilo outro, né? Então, é realmente Agora, eu diria, essa situação dificilmente não vai dar errado. eu sei que o senhor precisa sair, mas eu vou fazer uma pergunta que exige uma resposta rápida, né? O senhor traça um cenário, o Brasil precisa fazer um ajuste fiscal de 3% do PIB, se quiser equilibrar as contas no longo prazo, né? E para fazer isso, tem que haver uma combinação de corte de despesa com aumento de arrecadação. Está impossível cortar gasto, está impossível. Primeiro que o governo não quer cortar, segundo porque o Congresso não deixa. E está constatado agora, mais uma vez, no caso do IOF, que não há mais muito espaço para aumentar a receita, né? O senhor falou agora em milagre. Nós precisamos de um milagre para resolver esse problema? Nós estamos condenados ao buraco? Só o buraco vai nos iluminar os passos seguintes? Ora, milagre é uma força de expressão, né? Até porque milagre, como costumava dizer o Delfim, é feito sem causa, tá certo? Não existe milagre em economia, né? Existem regras, atitudes, propostas políticas, né? Eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso. Não vai ser praticamente impossível evitar o encontro do Brasil com essa realidade. E essa realidade, aí eu começo a ser otimista, é ela que vai gerar o ambiente do despertar, né? Eu uso tenho usado como é que chamamos assim, uma metáfora trágica. Imagina um fumante inveterado que começa a ter problema do pulmão e ele vai para o médico diz, você tem que parar de fumar, você tem que parar de fumar. Ele não para de fumar. A família tenta, né? E não consegue. Um belo dia ele tem um colapso na rua, né? Cai quase morto. Então, nesse momento que ele vai para uma emergência, aí ele próprio vai se dar conta de que ele tem que parar de fumar. Aqui vai ser isso. Todos vamos nos dar conta e apoiar, né, medidas para evitar que o Brasil continue a ser um país de um sistema fiscal insustentável, um sistema fiscal cheio de privilégios, esses privilégios vão ter que ser atacados. E isso, se você olhar a história do Brasil, dos últimos 60 e poucos anos para cá, as grandes reformas institucionais que melhoraram o ambiente de negócios, que ampliaram os horizontes, que geraram as bases para o setor privado assumir risco, empreender, exportar, fazer fábrica e tudo mais. Isso aconteceu em um momento de crise. São 3 momentos. O primeiro foi em 64, com a crise do governo João Goulart e o golpe de Estado. Então, o governo do Castelo Branco foi o período de maior reforma no Brasil, né? Naquela época foram feitas a reforma tributária, a criação do Banco Central, a reestruturação do sistema financeiro, a lei de mercado de capitais, a lei do crédito rural, a reforma administrativa. Isso foi a base para ganhos de produtividade que justificaram a ampliação da capacidade de crescimento do país, que entre 68 e 73 nós crescemos 11,1% ao ano. Hoje o Brasil cresce menos de 9 em 10 anos. Então, essa é a situação que nós estamos, né? O outro é o Plano Real. O Plano Real criou um ambiente muito favorável no Brasil. Tínhamos um líder com grande capacidade de mobilização política e de articulação com o Congresso Nacional, e havia aquele temor de que o Plano Real, também desse errado como seus antecessores. Para isso tinha que fazer reformas. Aí vieram a negociação da dívida dos estados e municípios, com compromisso de eles venderem as suas empresas estatais. Foi um período de grande privatização, né? Também foi base para anos de crescimento maior para a economia brasileira. E o terceiro momento é o momento do governo Temer, né? A crise da dívida provocada pela política fiscal irresponsável da presidente Dilma criou um ambiente, né, para as reformas. E o que é característico desses 3 momentos é que em todos eles havia o estudo, o mapeamento dos problemas e propostas de solução, que é isso que nós temos hoje. Se você for hoje no Banco Central, no IPEA, em consultorias privadas, nos debates que a gente faz aqui com vocês e com outros fóruns da mídia, todo mundo sabe o que fazer. Então, esse momento que gera uma congregação de forças no campo social e no campo político, que torna viável atacar de maneira séria,
grave, positiva e duradoura, né? Esse nó fiscal em que o país se meteu, e tudo isso começou na Constituição de 88. Portanto, há razões para ser otimista. E a economia brasileira está muito mais resiliente, muito mais resistente, né? Então, essa crise vai ter menos efeitos colaterais, quebra de empresa, quebra de banco, etc. Que não vai ter nada disso, né? Nenhum banco deve quebrar, né, nessa crise, mas ela vai ser o detonador de um momento. A hora chegou, temos que fazer. Não dá mais para adiar. Bom, pelo menos o senhor terminou aí com alguma frase positiva, porque eu já estava aqui quase que em depressão, entendeu? Aí ele fala, não vai ser tão trágico assim, né? A gente vai conseguir sobreviver, porque estamos um pouquinho mais resistentes a essas situações. Ministro, muito obrigada por estar aqui. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, Fabiola. Obrigado, Josias. Foi um prazer participar. Bom, vamos lá. O ministro trouxe muita coisa aqui para que a gente possa refletir, Josias. É muito curioso a gente ver o que está acontecendo no nosso chat agora. É claro que tem muitas ofensas aqui que eu não vou para elas, mas tem muita reflexão interessante. Aqui, ó. Tem alguém que até mandou aqui um super chat. Ele assina Mito, mas assim, não tem um nome. Mas diz o seguinte, ó. A culpa de estarmos nesse calabouço é dos pobres de direita, que elegem e dão voz aos defensores do mercado. E para o trabalhador é só angu com caroço. Aí todo mundo fala aqui, agora sim, a gente vai virar uma Venezuela, o Everton. Agora eu tô acreditando, tá chegando a hora. Aí tem também o Sud, e fala, a desvinculação da aposentadoria do salário mínimo tem altíssimo impacto social e humanitário. Aí o Lorival fala, claro, a culpa é dos aposentados, é sempre dos aposentados, né? Ou a culpa é dos aposentados, eles que atrapalham, como o ministro falou, dos aposentados, falou também sobre a educação, a saúde. E aí tem todo esse jogo político, né, o Josias? As pessoas estão falando aqui. O Sócrates também diz aqui, ó, e tudo acaba no Congresso. Um câncer nesse Brasil. E ainda aumentam o número de deputados que a gente vai falar mais tarde. Mas é interessante ver a reflexão das pessoas sobre isso, Josias, que é o impacto político também disso, né? O governo não consegue fazer o que precisa ser feito por justamente não ter uma governabilidade no Congresso, por não ter essa aliança. E isso fica muito claro nessa história do IOF, né? Porque quando a gente vê os parlamentares que derrubaram o aumento do IOF, acho que a gente tem até uma arte sobre isso, para que a gente possa colocar aqui no telão, justamente sobre a participação de parlamentares que estão na base do governo e que votaram contra o governo. E isso mostra a dificuldade de articulação do governo Lula com o Congresso brasileiro para que ele consiga tomar essas medidas que o próprio ministro Mailson estava falando aqui em vigor, né? Tá aqui, ó, partidos com ministérios do governo Lula que votaram a favor ou contra a derrubada do IOF. A gente vê aí contra 65, 65 do PT votaram contra, a grande maioria, mas teve um que votou a favor. Foi o Rui Falcão, inclusive, é um dos fundadores do PT, né, Josias? O Rui Falcão, não é? Sem nenhuma dúvida. E ex-presidente do PT, agora candidato a presidente do PT também, não tem chance de ganhar, mas é candidato a presidente do PT. Ele diz que foi engano, né? Nós estamos diante de um quadro, Fabiola, em que é preciso, em primeiro lugar, para resolver os problemas, para entender a conjuntura, nós precisamos sair dessa atmosfera de esterilidade que conduz a essa polarização, né? Uma polarização que não leva a nada. E nesse momento, até se você for analisar, o que está acontecendo é algo muito inusitado, porque o Congresso Nacional e os seus grupos, eles ganharam uma autonomia inédita, uma autonomia, passaram a controlar mais de 20% do orçamento. Isso deu ao Congresso uma autonomia que o Congresso não está sabendo utilizar, ou pelo menos não utiliza em benefício público, né? E essa autossuficiência deixou o Congresso numa posição muito confortável. Hoje, o Centrão, os partidos assemelhados, o apoio desses parlamentares é muito parecido com a sombra. Só aparece quando o sol brilha. E o sol não está brilhando nesse momento, nem para o Lula, nem para o Bolsonaro.
o Lula é tratado por esse grupo no Congresso como um candidato sem futuro, porque está com a popularidade no vermelho, e o Bolsonaro é tratado como um político com excesso de passado, porque está prestes a ir para a cadeia por conta da tentativa de golpe. Então, esse grupo de parlamentares, alguns deles, inclusive, continuam ordenhando ministérios na esplanada do Lula, mas estão construindo uma alternativa, ou tentando construir uma alternativa, à margem dos interesses do Bolsonaro e também dos interesses do Lula. Estão tentando aí uma alternativa, querem pressionar o Bolsonaro a apoiar um candidato, o queridinho do Centrão é o Tarcísio de Freitas, e partidos que estão hoje na esplanada dos ministérios não enxergam futuro na candidatura à reeleição do Lula. Tem uma coligação aí do PP com União Brasil, ambos os partidos dentro da esplanada formaram uma federação para conspirar contra o governo, para construir uma alternativa presidencial. O PSD do Gilberto Kassab está fazendo propaganda agora na televisão, fez a propaganda aí em São Paulo, invernizando a imagem do Tarcísio de Freitas, que é o principal adversário do Lula, ou pelo menos é visto como adversário do Lula para 2026. O Republicanos, que é o partido do Hugo Mota, o presidente da Câmara, partido também do Tarcísio de Freitas, está se juntando ali ao PL do Bolsonaro, ao Podemos, para aplaudir o Tarcísio de Freitas, também para colocar em pé o projeto do Tarcísio de Freitas. Agora o PP, o Partido Progressista do Arthur Lira, está também na televisão, destruindo, torpedeando a imagem do Lula em programas televisivos aí, aos quais o partido tem direito, os partidos têm direito a fazer essa propaganda na TV. A propaganda do PP é para destruir a imagem do Lula na área de segurança, na área de economia, fala contra esse IOF que acabou de cair na Câmara. Então, nós estamos com uma intoxicação política no ar. A atmosfera é absolutamente eleitoral, né? E, nesse ambiente, o governo está sofrendo uma derrota atrás da outra, né? Derrubaram-se vetos presidenciais, houve uma conspiração em favor de um lobby do setor elétrico que aumentou a conta de luz dos brasileiros, estão criando novas vagas para deputado federal e o governo, simultaneamente, vai liberando verbas. Agora, essa semana começou com o governo abrindo os cofres para ver se amansava o legislativo, liberando emendas que estavam ali represadas. Mas nada amansa um Congresso que tem, sob seu controle, mais de 20% do orçamento. Ganhou uma autonomia o Congresso. E o Congresso está agindo de forma irresponsável e o governo, submetido a uma escassez, porque tem pouco dinheiro, o Lula não consegue governar com pouco dinheiro. Então, diante da necessidade de cortar gastos, o governo vai misturando corte com aumento de imposto, vai fazendo uma marketagem que também não fica em pé. Então, nós precisamos superar, Fabiola, esse momento que está intoxicado politicamente para chegar à conclusão de que não dá para conviver com essa emendocracia em que os parlamentares têm toda a disponibilidade para gastar dinheiro público como se fosse verba grátis, como se fosse dinheiro grátis, sem assumir nenhum tipo de responsabilidade. O Congresso hoje mantém uma criação de jabutis financiados esses jabutis por lobbies poderosíssimos no mercado financeiro, na grande indústria brasileira, bancos, e vai sendo cevado por esses lobbies, avança sobre o orçamento e tornou-se uma força deletéria que opera de costas para o interesse público. E, de fato, nós estamos numa encruzilhada. E o próprio governo reconhece em privado, ninguém fala em público, mas a única que roçou este raciocínio foi a ministra Simone Tebet, do Planejamento. A Simone Tebet já falou, olha, em algum momento, e não será agora, nesse momento eleitoral, mas passada a eleição de 2026, será necessário sentar com juízo retomado para discutir 2027, porque ali haverá uma janela em que as pessoas que ainda mantêm o bom senso no Brasil terão que decidir o que fazer, sob pena de chegarmos mesmo a esse colapso ao fundo do poço, que talvez ali, submetido ao abismo, talvez a gente consiga enxergar uma alternativa ao caos. Mas estamos, de fato, vivendo
um momento desses que são decisivos, Fabiola, em que o país precisa compreender o que precisa ser feito e esboçar alguma reação. Ó, só trazendo mais detalhes, inclusive, sobre o voto do Rui Falcão, porque na tabela que a gente colocou aí, sobre os votos, né, dos parlamentares, inclusive, muitos votaram contra o governo, mesmo que o seu partido esteja no governo. Tá aí a lista, né, dos partidos, que está na nossa página, inclusive, está na nossa imagem aí nesse momento. O Rui Falcão, que é do PT, foi o único voto a favor da derrubada do IOF. E a assessoria de imprensa dele disse que ele votou errado, disse que ele apertou o botão errado e que ele continua a apoiar o governo Lula, dizendo que o aumento do IOF realmente era importante para a justiça social no nosso país. E a nota aqui da assessoria diz o seguinte, que ele já encaminhou um pedido de retificação à mesa diretora da Câmara, o sistema apresentou uma instabilidade e ele acabou digitando errado. Sempre acontece um negócio desse, né, Josias? Aí fica sendo destaque. Rui Falcão vota a favor da derrubada e pega mal para ele, candidato à presidência do PT. Mas ele disse que foi um erro. Foi um erro, deve ter sido um erro mesmo, né, da parte dele, né? Sem nenhuma dúvida, Fabrício, sem nenhuma dúvida. É impensável que o Rui Falcão, quem está habituado a conviver com o Rui Falcão, sabe que ele jamais daria esse voto. Foi um erro mesmo. Agora é erro desses erros imperdoáveis, né? Até pela imagem que ele construiu, pelo que ele representa dentro do partido, dentro do PT, pela história dele ao lado do Lula, jamais poderia ter dado esse voto, né? Que é erro, não tem nenhuma dúvida. Ninguém imagina que ele fosse votar junto com o Centrão, junto com o bolsonarismo, não orna com o que representa o Rui Falcão. Agora é um erro desses que não se pode cometer, né, Fabíola? Politicamente isso daí é imperdoável, né?